momento de oração, já pedindo também para o Senhor Leonardo para vir até aqui na frente, o qual nos trará a palavra e a meditação neste dia. Bondoso Deus e Pai, agradecemos-te por este momento especial em que nós estamos em tua casa, pois como é bom estarmos, Senhor, reunidos aqui para ouvir de tua palavra e desfrutar deste tempo de comunhão contigo e uns com os outros. Também agradecemos pelo privilégio que temos de fazer parte desta comunidade de fé e que assim neste momento a tua palavra possa chegar até nós e que o teu Espírito Santo possa tocar o nosso coração e nos ajudar a ser pessoas melhores dia após dia. Assim, Senhor, também te pedimos, anima o pastor Leonardo para que ele possa também trazer a tua palavra conforme a tua vontade. Usa-o conforme o teu querer. Assim nós oramos e entregamos também este momento da pregação, da meditação e da tua palavra em tuas mãos. Amém. Muito bem. Nós estamos seguindo a série de pregações neste mês em que nós queremos refletir sobre o livro de Provérbios. E eu tenho certeza de que todos aqui estão lendo Provérbios. Quem está acompanhando essa série, desde o início a gente está provocando vocês para ler o livro de Provérbios, porque o livro de Provérbios, traduzido, é sabedoria. É sabedoria para a nossa vida prática do dia a dia. Então Salomão, quando ele escreve esse livro, ele escreve para que a gente saiba o que fazer no nosso dia a dia. Por isso, tirando aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, e também aqueles que não vieram dos outros cultos, mas eu nem vou pedir para vocês levantar a mão, Quem aqui está lendo o livro de Provérbios, eu tenho certeza que todos vocês estão lendo. E a partir desse livro de Provérbios surgiu essa inquietação sobre viver ou sobreviver. E a gente já refletiu que há uma diferença entre esses dois termos. Há pessoas que apenas sobrevivem e não vivem de fato. Eu quero aqui trazer, para exemplificar essa diferença desses dois termos, 3 exemplos. O primeiro é da mulher samaritana. E talvez você já deve ter refletido sobre esse tema. A mulher samaritana, ela apenas estava lutando para sobreviver. Ela lutava diariamente para sobreviver. Ela já tinha 5 maridos, e agora o 6º também não era o marido dela. Então a vida dela era uma bagunça. Ela tinha problemas. E aquela mulher, então ela ia, a Bíblia diz que ela ia na 6ª hora, ou seja, não seria ao meio-dia, mas na maioria das traduções bíblicas diz que ela ia ao meio-dia para buscar água. No tempo bíblico não tinha motor que colocava lá uma bomba e jogava água para as casas. Tinha que ir lá buscar a água. E aquela mulher ela ia então num horário que quase ninguém ia, porque ela não queria ser hostilizada, não queria ser discriminada mais do que ela era. Então, até ali ela estava somente sobrevivendo. Mas ela teve um encontro, certo dia, com Jesus Cristo. E a partir dali, a vida mudou. Deu 180, e no culto anterior o pessoal disse, não, é 380, mas quem aqui é bom em matemática sabe que 380, 360, então era isso que estava tentando me corrigir, 360, então é uma volta do circunflexo, mas a vida quando muda é 180 graus. Então aquela mulher que até ali estava somente lutando para sobreviver, naquele momento ela começa a viver, porque ela teve um diálogo com Jesus Cristo, e Jesus mudou a vida daquela pessoa, daquela mulher. Tanto isso que é a primeira missionária do Novo Testamento. Ela vai para Samaria, para a cidade, e diz, olha, encontramos o Messias. O segundo texto que eu quero, o segundo personagem que eu quero chamar a atenção aqui é Mateus. Não é Mateus, é Mateus. Mateus, ele foi um discípulo. E
E discípulo, eu não podia perder a piada, porque eu batizei o Mateus, ele está ali, né? Mas Mateus, ele foi um discípulo que a vida dele também estava uma bagunça. Ele era cobrador de impostos e no contexto que ele estava vivendo, ele era muito discriminado porque ele era judeu e ele coletava impostos. Se hoje a gente não gosta de impostos, imagina naquele tempo. Então ele coletava impostos do seu povo e dava o imposto para os romanos. Imaginem a vida daquele homem. Era um homem que era discriminado, injuriado, era um homem que até ali ele estava sobrevivendo, ele buscava apenas sobreviver, por mais que o salário dele era bom, mas ele não estava vivendo a vida. E terceiro exemplo que eu quero trazer aqui, bom, então Mateus, ele encontra Jesus organiza a vida dele, ele deixa de ser cobrador de impostos, a vida dele muda. E terceiro exemplo aqui, e eu tenho certeza que aqui grande parte assistiu esse filme, o ator principal Tom Hanks, O Náufrago. Alguém que assistiu, levanta a mão. Pouca gente, nossa. Mas esse filme ele é muito interessante, porque o Tom Hanks, ele trabalha, ele tem uma empresa que, o nome dele, o autor é Tom Hanks, mas no filme eu não lembro o nome dele. Mas então ele no fim do ano ele vai com o seu avião fazer a última entrega. Ele trabalhava com logística, com aquela história, e no caminho o avião cai no oceano e todos morrem, e ele sobrevive e as ondas do mar levam para uma ilha vazia, uma ilha deserta. E Tom Hanks, então, ele tem que começar a sobreviver. Então ele luta diariamente com comida, mas também ele cria um amigo imaginário, o tal do Wilson, né? Ele deixa uma caixa, né, para dar esperança nele para entregar a bola, né? Ele deixa uma caixa ali para no final entregar. E até hoje eu tenho uma pulga atrás do olho, imagina se é o celular naquela caixa, né? Mas não tinha a esperança dele vivo, mas ele estava sobrevivendo, ele não conseguia viver, até que um dia ele disse: chega, eu quero voltar a viver, eu quero voltar com minha família, e nem que isso seja o último sacrifício. Então ele constrói uma jangada, depois estudar o mar e toda aquela coisa, e ele vai, né? E aí ele é resgatado. Às vezes nós também vivemos numa ilha, às vezes nós acabamos nos enclausurando, e a gente vai vivendo uma vida tão corrida que a gente não vai percebendo que a gente não está vivendo, a gente está apenas sobrevivendo, lutando diariamente para sobreviver. Às vezes a gente tem que olhar e sair da nossa ilha. Os discípulos, a vida deles mudou quando eles encontraram Jesus, e a partir daquele momento eles começaram a viver. Lá no ensino médio, pela primeira vez eu ouvi o poema de Maria Colasanti, um poema lindíssimo. Maria Colasanti, ela fala exatamente isso, que às vezes a gente não vive, a gente apenas sobrevive nesse mundo. Maria Colasanti, então, eu vou ler um trechinho bem no início do poema. Diz: a gente se acostuma a morar em apartamentos de fundo de quintal, e por não ter outra vista, logo se acostuma a não olhar para fora, e porque não olhar para fora, logo se acostuma a não abrir a cortina, e por que abrir a cortina? Logo se acostuma a acender mais cedo a luz, e à medida em que se acostuma, esquece do sol, esquece do ar, esquece da amplidão, e assim a gente vai vivendo. O poema ele vai seguindo. A gente vai vivendo e esquece que Deus nos criou, não para nós neste mundo sobrevivermos, mas Deus nos criou para que nós vivamos. Você é uma obra-prima de Deus, e Deus quer que você não apenas exista nesse mundo, que você passe sem ter contribuído para este mundo, mas Deus quer que você faça algo por este mundo. E isso não é
Às vezes o pessoal diz, mas isso é um papo meio motivacional. Não é motivacional, é um papo bíblico. Mas ok, mas então como é que a gente pode virar a chave assim como os discípulos? Os discípulos encontraram Jesus. Como nós podemos sair da nossa ilha? Como nós podemos mudar essa chave na nossa vida a partir de hoje? Primeiro, a Bíblia ela nos chama nesse assunto a nós sermos pessoas sábias. A nós sermos pessoas sábias. Porque para nós deixarmos de sobreviver e entrarmos no campo de viver, nós precisamos ser sábios. Nós precisamos abusar da nossa sabedoria. Provérbios capítulo 3, versículo 18 diz, se você tem a sua Bíblia, a sabedoria é a árvore que oferece vida a quem abraça. A sabedoria é a árvore da vida a quem abraça. A sabedoria se apega, quem se apegar será abençoado. Ou seja, a Bíblia nos chama a nós sermos pessoas sábias. Mas você já encontrou alguma pessoa sábia? Eu não sei se você já deve ter notado, mas as pessoas sábias por vezes não têm grandes títulos, não têm diplomas. As pessoas sábias, elas pegam o conhecimento e elas, a partir da sua existência, da sua vivência, elas vão construindo a sabedoria. As pessoas sábias, e aqui não é uma comparação de idade, né? Há pessoas jovens que são muito sábias, que conseguem ler a realidade que está ao seu redor e conseguem lidar melhor com este mundo. Portanto, pessoas sábias, elas são essas pessoas que não vão brigar, embater, e aqui a gente aprende muito. Qual que é a diferença entre pessoas sábias e pessoas inteligentes? Porque muitas vezes a gente encontra pessoas inteligentes. Pessoas inteligentes, segundo a definição do dicionário, têm a capacidade de guardar e repetir dados a partir das informações, conhecimento, podem fazer conexões, comparações. Pessoas inteligentes, elas têm essa capacidade, mas elas podem usar essa inteligência para o mal. E aqui, quando a gente for visitar um presídio, a gente vai encontrar muita gente inteligente, muita gente muito inteligente, mas que usou a sua inteligência não para o bem, não para a obra, não para a vida, mas usou para a sua autodestruição, para o mal. Já a definição de sabedoria é adquirida ao longo da vida, somando as experiências vividas, mas também observando o contexto no qual se está inserido. Ser sábio também é a capacidade de se comunicar eficientemente. Pessoas sábias conseguem ver o mundo que está à sua volta. Portanto, sabedoria e inteligência não é a mesma coisa, mas Deus nos convida a nós sermos, não deixarmos a inteligência de lado, mas unirmos a inteligência com a sabedoria. Nós devemos ser inteligentes e sábios. Provérbios capítulo 3, 18 vai dizer: agarre a sabedoria. Salomão foi o homem mais sábio e ele orava a Deus que lhe concedesse sabedoria. Nós deveríamos também orar e interceder para que Deus nos dê sabedoria diariamente. Mas como é que a gente pode adquirir sabedoria? Eu quero aqui que você guarde na tua mente e no teu coração 2 passos. O primeiro dele é que nós devemos andar com pessoas sábias. Jim Rohn, ele é um empresário americano. Ele diz que você é a média das 5 pessoas com quem convive. Pessoas sábias, para que nós possamos nos nutrir de sabedoria.
nós deveríamos olhar quem é que está ao nosso redor. Quem são as pessoas que influenciam a minha vida? Será que é a televisão? Quem é as 5 pessoas mais próximas da tua vida? Procure pessoas sábias. Procure pessoas que buscam na palavra de Deus a orientação. O Salmo 1, ele diz, e eu passo a ler todo, o Salmo 1 diz: feliz é aquele que não se detém e não se deixa levar pelo conselho dos maus, que não seguem os exemplos dos que não querem saber de Deus, e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer delas está na lei do Senhor, e nessa lei meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira do riacho. Elas dão fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Assim também tudo que fizerem dão certo. O mesmo já não acontece com os maus, são como palha que o vento leva de um lado para o outro. E no dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhes obedecem. Porém, o fim dos maus é a morte e a desgraça. Também o Salmo 19, versículo 7 diz que a lei do Senhor é perfeita e agradável. A lei do Senhor é perfeita e agradável. Então, o primeiro ponto para a nossa vida, nós deveríamos observar quem são as pessoas que influenciam. E aí a gente logo entra no segundo ponto que eu quero que você guarde. Nós devemos temer e amar a Deus. E por que eu não coloquei primeiramente devemos temer e amar a Deus? Porque talvez o âmbito, o círculo delicioso de más amizades estejam te afastando desse princípio básico que é temer e amar a Deus. E o Salmo 19, versículo 7, ele continua dizendo: e a sabedoria, Deus dá sabedoria aos simples. Deus dá sabedoria àqueles que temem a Deus. E temer a Deus, ele vai dizer várias vezes no Catecismo Menor que nós devemos temer e amar a Deus. Quando ele começa a explicar sobre os mandamentos, ele diz: devemos temer e amar a Deus. E aí ele vem a explicação. Temer e amar a Deus não é tremer de medo de Deus, mas é honrá-lo, é respeitá-lo, é consagrá-lo, é louvar ao Senhor. Davi escreve que no coração do ímpio não há temor a Deus, ou seja, aqueles que não querem saber de Deus, como o Salmo 1 diz que tem os que temem a Deus e os que não temem. Então, aqueles que não temem a Deus são como a palha, são pessoas tolas. Portanto, eu vou encaminhando ao final dessa pregação. Nós devemos ser pessoas sábias, para que nós não apenas busquemos diariamente sobreviver nessa vida, mas que de fato nós possamos viver. E viver exige sabedoria. Sabedoria se adquire quando a gente teme a Deus, quando a gente honra, quando a gente louva, quando a gente fortalece a nossa espiritualidade. Mas também é naquilo que vai nos moldando, o contexto que nós vamos vivendo, as pessoas que vão nos deixando a marca delas, porque a gente vai deixando a nossa marca nas outras pessoas, as outras pessoas deixam a nossa marca em nós, as outras pessoas deixam as suas marcas em nós. E eu finalizo com 1 Coríntios 1, 18 a 28, que diz: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perdidos, mas para nós que estamos salvos é poder de Deus. Pois está escrito: destruirei e rejeitarei a inteligência. Como Paulo está dizendo aqui, ele está dizendo: busquem sabedoria, busquem fortalecer a sabedoria que vem mediante a palavra de Deus. Que Deus possa nos auxiliar nessa tarefa de sermos pessoas sábias. E não é uma tarefa fácil, exige muito de nós.
porque o mundo que nós estamos vivendo é um mundo que exige cada vez mais violência, mais rancor, mais raiva. A gente é provocado constantemente e a gente vai, com o tempo, aprendendo a sermos pessoas mais sábias. Inteligentes talvez vão retrucar na hora, vão argumentar. E por mais que estejam prontos e certos, ser sábio é ouvir e saber que tudo tem o seu tempo. Que Deus nos guarde nessa reflexão, nos animando, nos fortalecendo, nos dirigindo diariamente. Que assim Deus possa nos guardar neste final de semana. Amém. Assim como comunidade que se reúne, nós também nos reunimos em oração. Por isso eu convido aqueles que podem a colocar-se de pé para ter um momento final de oração também por aqueles que necessitam. Querido Deus e Pai, damos-te graças porque mais uma vez podemos estar aqui para ouvir a Tua palavra e conhecer a Tua vontade. Damos-te graças, Senhor, pelas inúmeras bênçãos que Tu nos concede a cada dia de nossas vidas, incluindo aqui todo o sustento necessário para a vida. Enfim, Senhor, damos-te graças pelo Teu imenso amor e cuidado conosco. Contudo, temos razões, Senhor, para pedir a Tua atenção. Olha, Senhor, por toda a Tua igreja e por todos que fazem parte dela, pois todos necessitam da Tua condução e pelo Santo Espírito. Olha, Senhor, também por toda a Tua oração e a conduza para o caminho da paz e da justiça. Olha, Senhor, por todas as pessoas doentes, Senhor, e dê a elas a força necessária para recuperarem a sua saúde. Olha, Senhor, também por todos os lares, pois nele deve prevalecer o amor, o Teu amor, Senhor. E tudo mais, Senhor, também que temos em nosso coração, em nossa mente, em nossos desejos, em nossa vontade. Prevaleça, sim, a Tua vontade, mas tudo isso, Senhor, nós queremos colocar diante de Ti quando juntos nós oramos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E ao sairmos também desta celebração, deste culto com Deus, nós também queremos sair sob a Sua bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E que o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Que assim nos abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos assim na paz do Senhor, sirvamos a Ele com alegria, com gratidão. E assim desejo a todos vocês um abençoado domingo e também uma abençoada semana. E queremos ainda terminar o nosso momento, nossa celebração com o último hino. Aqueles que quiserem sentar, podem sentar. Os que quiserem ficar de pé também podem. Sobre
vai ter